A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Espero que os irmãos estejam bem, na graça de Deus. Que Deus esteja abençoando, né? Que Deus seja com todos, né? O que eu queria comentar hoje é sobre os animais, né? Se até estão latindo, né? Nos nossos irmãos. Se tem algum prejuízo você abandonar, né, os animais, porque tem muito. O que acontece hoje? Sempre aconteceu, não é de hoje. Mas muitas vezes a pessoa tem um animalzinho, né? Pega e vai viajar para outra cidade, outro estado e larga ele na rua. Você pense, irmã e irmão, que você tem aquele animal, ele está acostumado com você, ele está acostumado com o teu cheiro, ele está acostumado naquela casa. Aí você pega e abandona ele em algum lugar. Então ele vai ter sofrimento, vai ter dor, vai sofrer, vai penar bastante para arrumar comida, para arrumar água, vai muitas vezes até falecer, pegar doença, né? E se não, né, muitas vezes a pessoa doa, né? Os que têm um pouquinho de consciência doam para alguma casa, algum abrigo, né? Ou então doam para alguém da família, algum amigo. E se esse amigo que você doou, né, começa a maltratar ele, começa a judiar dele, começa a deixar ele sem água, sem comida, né? E começa a fazer com que esse cachorrinho, a vida desse animalzinho, qualquer animalzinho, um hamster, qualquer animalzinho, um lagarto, um porquinho da Índia, um cachorro, um gato, qualquer coisa, passarinho. Então ele começa a judiar dele. E ele não se sente bem, pode ser que também se dê bem, mas muitas vezes também não se senta bem e pode vir a morrer. Mas vai sofrer, né? Sempre sofre. Daí muitas vezes as pessoas. Porque já não chega aqueles que pegam o animal, né? Pegam e judiam. O dono mesmo judia, queima. Eu não vou nem falar para não dar, para não querer fazer isso aí, né? Mas judia do animalzinho, sei lá, chega até a matar, chega a judiar, chega a cortar partes do animal, chega a fazer coisas assim absurdas. Qualquer tipo de animal. Não só os animais, mas vamos falar primeiro os animais domésticos. A pessoa pega um animal desse e só judia, ou deixa passar fome, ou só faz ele sofrer. Só faz ele sofrer. Qualquer animal, qualquer animal. Qualquer animal. Aí vamos pegar aquelas pessoas que vão pescar e pegam os peixes nas redes e esperam para matar e depois jogam os peixes. Muitas vezes peixe que não quer, né? Pega na rede, judia, joga o peixe fora. Ou pior ainda, aqueles irmãos que pegam um tubarão e só querem a barbatana. Tubarão vivo, cortam as barbatanas do tubarão e depois jogam ele ao mar de novo. Como ele não tem barbatana, ele está vivo, ele vai descer até o fundo, até o outro animal comer. Aqueles caçadores de baleias, né? Sempre foi assim. Foi pior, agora tem lei que proíbe caçar baleia, golfinho, todos os mamíferos do mar, né? Mas o homem lá ia lá e caçavam baleia, destruindo, judiavam delas, né? Judiam muitas vezes pode ter judiado de golfinho, pode judiar de boto, peixe-boi, né? E dos outros animais. Judia de formiga, judia de outros animaizinhos, né? Insetos e tudo mais. Tem os animais só para judiar, só para fazer sofrer. Aqueles que criam animais, né? Para venda, animais
se cria lá um pastor alemão, né, um pitbull, cachorros de raça, animais de raça, gatos, qualquer cachorro, qualquer animalzinho de raça. Também, muitas vezes, né, judinho dos animais faz eles ter crias, as cadelinhas, né, ter crias uma em cima da outra, porque quer ter lucro, quer ganhar em cima dos animaizinhos. Aqueles que trabalham com pecuária, que tem animaizinhos na sua pecuária, que judiam, deixa passar fome, deixa passar sede muitas vezes. E pessoas que criam, né, passarinhos, e tem viveiros, aí pega o animalzinho, tem preguiça de cuidar, não quer gastar. Aí pega e solta eles em algum lugar. E pior, e ainda aqueles que correm com o veículo, né? Ficam drogados, bêbados, estão fazendo coisa errada, fugindo da polícia, correm, vão lá e atropelam um animalzinho. Ou pior, atropela e mata, mas pior ainda, atropela e deixa machucado, demora para morrer, fica sofrendo. Na cidade ou qualquer lugar, no campo, no meio do mato, porque é difícil ter. Tem pessoas que vão ajudar, mas tem muita gente que não ajuda. Então, olha quanto exemplo que eu dei, né? Que eu já presenciei, já vi, a gente sabe, de pessoas que fazem isso com os animais. Ou aquelas pessoas que criam animais para matar, né? Para carne, para isso, para aquilo, né? Mas já cria judiando, mata, se alegra na morte, judia, faz o animalzinho sofrer bastante, né? E tem, uma vez eu assisti um documentário que tem pessoas que muitas vezes esfolam os animaizinhos vivos para tirar a pele, para não sujar de sangue, para não matar. E tem outros que nem lá na China, tiram, esfolam o cachorro, depois cozinham em azeite, vivo. Que tipo de humanidade é essa? Que tipo de irmão, irmã são esses? Por isso que acontecem as doenças, as destruições, maremotos, terremotos, tsunamis, ciclones, trombas d'água, vendavais. O nosso clima, a nossa terra, tentando equilibrar isso. Então esses irmãos, essas irmãs que judiam, que fazem o mal para os animais. E tem aqueles que muitas vezes jogam veneno, aquelas indústrias, né? Indústrias que pegam coisas, químicos tóxicos, né? E jogam na terra, jogam na água, jogam nas florestas. Contamina tudo, solo freático, contamina o solo, contamina tudo. Governos que fazem isso, amando, né? Pessoas fazem isso amando de governos. Pessoas normais também, né? Tem produto químico, joga fora, contamina tudo. Destrói, arrebenta, polui. Destruição também grande, vamos lá testar bomba atômica, né? Testar armas químicas, testar coisas para destruição e para poluição. Só querem fazer isso só para ter poder, para ter uma vitória, e acabam trazendo sofrimento para todos, né? A flora, a fauna, os animais.
todos os rios, as águas. Então acabam causando um problema sério para todo mundo. Agora você imagina o karma dessas pessoas, né? O que elas vão atrair para seu espírito, o que elas vão atrair para sua vida, o quanto que de sofrimento que elas não vão ter, que elas poderiam evitar. Desencarna, vai para um umbral, vai passar por sofrimento para fazer limpeza, encarna de novo, passa por sofrimento, desencarna, vai lá para o umbral, passa por sofrimento, encarna, passa por sofrimento, desencarna, vai para o umbral, passa por sofrimento. Até fazer todos os acertos, até a justiça ser feita. Mas não é a justiça do homem, né? Não é a justiça dos espíritos, não é a justiça de ninguém, é a justiça divina, a justiça do Pai Celestial de Deus, da fonte. Pelas leis que Deus criou e que regem os universos. Tudo que neles há. Regem os universos e tudo que neles há. Então, essas pessoas não, esses irmãos não pensam, não estão nem aí. Mas deveria pensar, deveria estar aí. Porque, irmão e irmã, quanto sofrimento você poderia evitar aqui, encarnado e desencarnado. Essa vida que você está vivendo, que você está fazendo isso, pode até ser maravilhosa, mas no desencarne você vai ver o sofrimento. E nas outras encarnações você vai ver o sofrimento. Aonde que você vai encarnar, quem você vai ser, em que estado, em que local, em que país que você vai nascer. Como que tipo, qual será a sua saúde, qual será seu pai, sua mãe, sua família. Então não é mais fácil, irmãos, ter consciência, pensar um pouco dos nossos irmãos, porque os animais, eles são nós mesmos, eles são nossos irmãos, nós passamos por isso. É o desenvolvimento natural depois que o espírito é criado. Ele é criado, ele passa pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino elemental e depois pelo reino humano. No reino humano ele vive em terceira dimensão até subir, depois ele passa, quando está em terceira dimensão, quando ele morre, vai para a quarta dimensão. A partir da quinta dimensão, já é quinta dimensão, já é quinta, sexta dimensão, não tem mais quarta, vai direto daí. Então eu estou fazendo esse vídeo, irmãos e irmãs, para evitar sofrimento para vocês, evitar dor. Quantas centenas de anos, quantas centenas ou dezenas de anos ou mil, né? Na casa dos milhares de anos que você não vai ter que vir para reparar esses erros porque você fez sofrer o teu próprio irmão que está numa fase. Porque nós estamos constituídos aqui na Terra como os mais velhos, os que deveriam ter inteligência, os que deveriam saber cuidar da fauna, da flora, do ar, cuidar desse ecossistema maravilhoso que nós temos. Nós deveríamos saber cuidar. Mas o que acontece? Vêm os espíritos, né, transmigrados, nascem aqui, espíritos devedores, né, doentes, malvados, nascem aqui e trazem junto com eles a peste, o choro, a tristeza, as guerras, o sofrimento. Então, se você, irmã, faz isso, estiver ouvindo esse vídeo, ainda há tempo de mudar. Pare de fazer o que você está fazendo.
Não sei, largue. Se você estiver trabalhando numa empresa, você faz isso, larga a empresa, irmão. Se você está trabalhando no governo, tem uma posição privilegiada, largue essa posição privilegiada. É mais fácil você largar do que depois ter várias encarnações para vir acertar uma encarnação, uma vida de 80, 90, 100 anos, de 60, 50 anos. Quantas encarnações você vai precisar vir para acertar essas coisas? E fora outras coisas que a gente faz. E fora outras encarnações que você já passou, que você já fez, que eu já fiz, que a irmã já fez, que o irmão já fez. Então eu quero, né, que o irmão ponha a mão na consciência. Pense, irmão, não faça isso. Você está fazendo para você mesmo. Quando você faz mal para alguém, você está fazendo mal para você mesmo e você está fazendo mal para Deus. Você está fazendo para os irmãos da luz. E eles sentem que tudo isso vai voltar para você. Tudo isso volta para você. Então você tem que pensar no que você faz. Pensar em como que você faz. Pensar para parar de fazer essas coisas erradas. Porque tudo isso vai fazer você ir para o umbral, para o inferno. Quem acredita no inferno, né? Umbral é a mesma coisa. Você vai ter sofrimento, vai ter choro, ranger de dentes. Então, para que isso, irmãos? Você duvida, irmão? Pega no YouTube lá, cartas psicografadas, lá as cartas de irmãos que fizeram e escreveram cartas psicografadas que estavam lá no umbral, que desencarnaram e foram para esses lugares. Tem muitos vídeos assim. Eles contam o sofrimento que eles tiveram. Tem carta psicografada do Paulo Gustavo e outros quantos que existem. É só procurar. De como eles foram recebidos depois da morte, que foram levados, né, sem contra a vontade deles para o inferno e lá passaram sofrimento, bastante sofrimento. Sabe que vale a pena, irmão, sofrer tanto, fazer tanta coisa e depois passar, sei lá, quantos anos para poder acertar? Então esse vídeo eu quero fazer, né? Estou fazendo para que os irmãos parem de fazer isso. Põe a mão na consciência, irmão, irmã. Não faça mais isso. Você pode ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida de amor, uma vida de paz. Não faça os outros sofrer, porque se você fizer os outros sofrer, automaticamente o sofrimento deles vai vir para você, porque o que você faz para os outros, a você volta tudo. Então não faça mais, tá bom? Eu quero fazer uma oração, né, pelos animais, por esses irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero pedir, Senhor, em favor dos nossos irmãos animais, dos nossos irmãos das árvores, das florestas, né, da vida aquática, vida marinha, dos animais, para que esses irmãos encarnados parem de judiar, parem de fazer mal para os nossos irmãos animais, répteis de todo quanto é tipo. Para que eles evitem de matar, evitem de judiar o máximo possível. Para que os irmãos abram a sua visão espiritual e não tenham mais vontade de fazer o mal. Que aquele espírito, aquele obsessor que está nesses irmãos, intuindo eles para fazer o mal, que seja tirado, Senhor. Seja encaminhado para um lugar, Senhor, que condiz com a vibração energética dele. Para que esses irmãos que façam isso, pelo menos sejam limpos, Senhor, livres desses obsessores, desses espíritos que fazem com que eles façam isso. E tem muitos irmãos encarnados que muitas vezes ouvem até vozes desses espíritos pedindo para fazer isso. Que eles sejam limpos, Senhor, que eles sejam ajudados a parar de maltratar, de judiar dos nossos irmãos animais, de toda a vida, da vida aquática, da vida marinha, da vida da flora, da fauna,
de tudo que existe no planeta. Que os governos parem de poluir, que os governos se conscientizem e parem de guerrear. Porque os governantes, né, não acreditam no sofrimento atroz que terão depois do desencarne. Aqui na Terra, nesse véu de maio, nessa ilusão, porque a vida é curta e é uma ilusão, porque a vida não é aqui verdadeira. Você só vem aqui para você provar que você é melhor ou pior. Aí tem os irmãos que provam que são pior e outros que provam que são melhor. Mas como o mal ainda, Senhor, ainda abunda nos corações. O mal ainda é bem presente, Senhor. Porque ainda estamos começando a transição de terceira para quinta dimensão. Faze com que, Senhor, esses irmãos ponham a mão na consciência, voltem atrás, parem de fazer as coisas erradas, Senhor. Eu te peço, Senhor, em tudo, em nome do Santo Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, cuidem do que vocês vão fazer. Porque depois do desencarne, irmãos, é só sofrimento e choro. E as próximas encarnações é sofrimento e choro, tá bom? Fique em paz, Deus abençoe e a paz de Deus.